pessoal, estamos começando a nossa quarta aula sobre Excel 2007, ok? Muito bom, então falamos bastante de formatação até aqui e vamos continuar ainda com umas coisas mais aqui, como inserir, excluir células, colunas e linhas. Já mostramos um pouco, vou mostrar novamente detalhadamente. Então é o seguinte, eu tenho uma planilha escrita. Eu quero inserir uma coluna, eu vou selecionar a coluna onde eu quero que ela esteja antes, ok? Vou clicar com o lado direito do mouse sobre a coluna selecionada e pedir para inserir uma coluna ali. Ela vai inserirá uma coluna à esquerda, ok? Ó? E aí, seguindo o mesmo formato que eu quero lá, tá bem? Para inserir uma linha, a mesma coisa. Ó. Eu vou selecionar na linha 4 aqui, por exemplo, clicar com o lado direito sobre ela e inserir. O que vai acontecer? Ela vai inserir antes da linha 4. A linha 4 agora passou a ser a linha 5. Assim como a coluna C passou a ser a coluna D, ok? E quando eu estou clicando dentro da minha planilha, você pode perceber que todas as configurações, elas seguem as mesmas, né? Então, se eu quiser escrever aqui, ó, o sobrenome da pessoa, por exemplo, ó, veja que ele está quebrando. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que alinhar agora essa célula para um tamanho, né, para que a minha palavra não fique quebrando, não é? Ó, eu vou levar ela para um tamanho, porque eu apliquei uma formatação aqui, que quando eu bato no automático ele não vai. Por quê? Porque eu pedi para quebrar, porque eu queria quebrar exatamente aquela última coluna lá, não é? Ó, quando eu cliquei para quebrar, ela quebra a última coluna aqui, que agora virou coluna G, não é? Ó lá, ela quebra para dentro da célula para não ficar passando para outra. A mesma coisa aconteceu aqui quando eu escrevi sobrenome, ok? Ele quebrou para não passar para a célula seguinte, ou não ficar sumida aquela parte, né, do nome que faltou, beleza? Mas inserir células e inserir colunas, assim como eu posso simplesmente ocultar, não é? Ocultar uma célula, ocultar uma coluna, perdão, ocultar uma linha, eu também posso ocultar, não é? Depois eu posso reexibir. Como eu posso excluir? Então, essa coluna de sobrenome que eu acabei de incluir, eu vou selecionar ela, ó, com o lado esquerdo do mouse, eu seleciono. Vou sobre a letra, clico no lado direito do mouse e agora eu dou um excluir. Então, o que ela vai fazer? Ela vai excluir essa coluna, ok? E eu volto, ó, assim como na linha. Eu vou lá no número 4, clico com o lado esquerdo do mouse, depois com o lado direito, dou um excluir, perfeito? E vou reduzindo aquilo que eu acabei de incluir. Agora, uma coisa que eu quero fazer aqui, ó, bastante interessante. Vamos supor que eu selecione aqui onde tem o nome Luciana, na célula C8, eu vou selecionar 4 células aqui, ó. Vou clicar com o lado direito do mouse aqui e vou dar um inserir. Ele vai perguntar, você quer deslocar para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda? Você quer inserir uma linha inteira, uma coluna inteira? Vamos supor que eu fale, não, eu quero inserir somente aqui, ó, e quero que você desloque para baixo. Se eu der um OK, ele vai entrar em pânico aqui, porque é o seguinte, ó, tem célula mesclada aqui embaixo e tudo mais. Se eu der OK, o que ele vai fazer? Ele vai destruir minha planilha, ok? Então, inserir células numa planilha pronta, ó, o que ele fez aqui, é bastante complicado, tá? Porque você acaba mexendo com a configuração, com a formatação da sua planilha, tá? Fez alguma coisa errada, gente? Lembra lá, ó, desfazer, tá? Dá um desfazer, volta do jeito que estava, respira e continua, não é? Vê o que você quer fazer, incluir uma linha inteira, uma coluna inteira, ok? Vamos formatar novamente aqui para que
fique justo, né, a célula 12 aqui, a 12, ó, estava sumindo, né, a palavra, não pode sumir nada, perfeito. Formatei minha planilha, salvo, né, para não perder nada, e assim então aprendemos aqui, ó, todos os itens que está aqui na nossa apostila. Inserir coluna, inserir linha, células, né? Muito cuidado para inserir somente células numa planilha já formatada, porque vai mexer com a formatação dela, tá perfeito? E assim por diante, ok? E a formatação da célula, quando a gente clica aqui no item formatar, a gente também já faz a formatação. Inserir célula, ó, a gente tem em cima de formatar aqui, inserir e excluir. Muito cuidado com esses itens. E formatar, que você vai ocultar ou reexibir, renomear planilha, tudo isso que a gente fez aqui clicando na planilha com o lado direito do mouse, a gente tem a possibilidade de utilizar, ó, formatar células. Eu sempre procuro clicando com o lado direito do mouse, mas ele está aqui, ó, é aquilo que eu disse, tá? Tudo que a gente faz com o lado direito do mouse, clicando dentro da célula, está aqui no menu, tá? Não precisa utilizar. A gente utiliza por vício, porque prefere trabalhar assim. Então, no momento que você estiver mais à vontade, você vai procurar o seu caminho. Se não, você vem aqui e utiliza o formatar células aqui, né, dos ícones. Olha lá, ele vai abrir exatamente a mesma caixinha, tal, com número, com alinhamento, com fonte, com borda, e isso tudo aqui, simplesmente direto. Ele quer o quê? Inserir o quê? Linhas, inserir colunas, inserir planilha nova, inserir ou excluir célula, excluir linhas, colunas, tudo que nós fizemos com o lado direito do mouse, aqui, ó, clicando sobre a coluna, a gente pode utilizar aqui os ícones, né, da seção de células. Só toma muito cuidado onde você está posicionado, né, com o mouse dentro da planilha, porque ele vai seguir aqui aquela sequência de ou à esquerda ou acima, né, ou abaixo ou à direita, e aí você precisa ter certeza do local certo que você quer inserir aquela célula, aquela linha, aquela coluna, perfeito? Então está aqui, ó, na apostila todos os itens que falamos, tá? Das duas formas. Falamos dele clicando com o lado direito e falamos também utilizando a ferramenta, o ícone, né, da barra de ferramentas, tá perfeito? Muito bom. Agora nós podemos utilizar um ícone aqui para separar, não é, as planilhas ou congelar linhas. Vamos supor que eu esteja usando uma planilha e eu queira que ela fique dividida em dois para que eu possa trabalhar com ela, com a parte de cima e a parte de baixo na mesma tela, por exemplo, por algum motivo. Então, ó, lá na barra aqui de rolagem, não é? Eu tenho o ponto de cima aqui para ir andando linha a linha para cima, ó, e logo em cima dela eu clico no item de separação, ó, e arrasto ele para onde eu quiser, criando o quê? Dois ambientes. É como se eu tivesse a planilha em dois locais, ó, porque eu posso ter a mesma planilha em dois locais diferentes, ok? Isso pode servir para mim, por exemplo, se eu quero colocar aqui, ó, esse item e ir rodando somente a parte de baixo, mantendo a parte de cima, para que eu possa visualizar, ok? O que eu estou fazendo ali, ó, que linha que eu estou, não é? Vamos por aqui, não, eu desci, uma a mais, aqui. Então eu vou descendo, vamos dizer que essa planilha tenha infinitos números aqui, não é? Deixa eu só formatar aqui corretamente, que ele não está certo, né? Está repetindo o número 7 várias vezes. Peguei o 5 e o 6, arrastei, ele já coloca 7, 8, 9, perfeito? Sempre utilizando o automático para fazer o que eu preciso. Vamos dizer que aqui eu tenho até o número 1000, né?
Então eu vou descendo, congelei a primeira parte da minha planilha lá em cima, para eu saber, né, do que eu estou falando, qual é a coluna, né, o que aquilo está dizendo, ok? Porque se fosse uma planilha muito grande, ó, eu quero tirar a barrinha, dou 2 cliques nela. Se fosse descendo aqui, ó, eu ia perder o enunciado da coluna, tá vendo? Ia chegar uma hora que eu não ia mais saber do que eu estava falando. Então, se eu deixar daquela forma, utilizando essa barrinha que está logo aqui em cima da setinha subindo aqui, né, a linha por linha, eu encontro ela, o mouse fica com as 2 setinhas, uma para cima e uma para baixo. Você clica com o lado esquerdo do mouse e arrasta para onde você quer, ok? Uma outra forma de se fazer isso é quando a gente está aqui em exibição e existe aqui, ó, um congelar painéis. Aqui ele diz assim, ó, você quer manter a primeira linha, a primeira coluna e a primeira linha, ou somente a primeira linha, ou somente a primeira coluna, tá? Então, quando eu uso aqui, ó, por exemplo, somente a primeira coluna, quando eu andar agora para o lado, ó, eu fico preso com aquela primeira coluna. Às vezes a minha referência está na coluna, eu preciso andar com ela, ok? Ou não, eu vou lá e peço para descongelar o painel, volto lá e falo, não, eu quero congelar a linha e a coluna. Então, ó, o que ela faz? Ela congela a linha e a coluna, ok? Se você quiser escolher um local, não é? Você vai descongelar, você vai clicar sobre o local que você quer e congelar aqui, ó, linha superior. Você vai descendo, vai andando. Opa, não, eu congelei só a primeira linha lá. Deixa eu voltar lá. Descongelar painéis. Congelar, você posiciona, eu quero que mude aqui. Então você posiciona onde você quer e aí sim você, ó lá, ela posiciona direitinho tanto a coluna quanto a linha, beleza? Então, são 2 formas de você trabalhar com a sua referência, tanto de coluna quanto de linha, onde você quiser, tá? Prender. Você pode prender a coluna utilizando o item lá de cima ou congelar painéis aqui. São itens de utilização cotidiana, tá? Estamos aprendendo a andar com planilha, né? Para quem não está familiarizado, a gente nem chegou na matemática ainda, tá? Estamos apenas falando de formatação, de como funciona, quais são os itens, os ícones que você usa para modificar a sua planilha, congelar painéis, ok? Tudo isso é importante, faz parte do aprendizado, tá bem? Então está aqui, ó, na nossa planilha, utilizando planilhas diferentes, mas somente para servir como exemplo. Está aqui tudo exemplificado na nossa apostila, perfeito? Muito bom! E também, um dos itens mais utilizados é copiar, recortar, colar, ok? Nós já mostramos um pouco, mas só para ficar muito mais claro como isso funciona, vamos supor, eu tenho aqui uma planilha pronta que nós estamos mexendo. Eu vou clicar na coluna A, eu vou lá em cima e vou copiar essa coluna toda. Vou lá na coluna G e vou dar um colar. Volto lá nas ferramentas e colo. O que eu faço? Eu copio aquela coluna toda, tá? Com toda a formatação dela. Olha que interessante, é óbvio que ela não está mesclada com as células aqui anterior, ok? Então, se eu quiser que o meu título pegue também aquela, eu vou ter que selecionar aquela célula junto com o meu título, ó, e aplicar um novo mesclar, ok? Um novo mesclar, centralizar, mesclar, fazer o que você quiser. E é óbvio que isso tudo mexe com formatação. Mexeu com formatação, olha lá, ele mesclou aqui de um jeito que não ficou bom. Aperta de novo. Por quê? Porque ele voltou à configuração de células e não de células mescladas, tá? Agora ele vai aplicar a configuração que nós pedimos de mesclar as células. Tá um pouco lento aqui. Agora sim, ó, ele mesclou, tá vendo? Você, ó, vê que a configuração de borda sumiu.
isso acontece. Quando você mexe na planilha, geralmente você tem que mexer também na sua formatação, tá? Ó, aplicar as bordas novamente, fazer a separação, as cores, enfim, fazer tudo o que você quiser, ok? Vamos supor que eu excluo essa coluna agora, né? Ó, eu copiei, vou excluir ela, não quero mais essa coluna aqui. Ele voltou, excluiu a coluna toda, tirou a formatação, mas não deixou ele mesclando com a G, tá? Então, assim, são itens que você vai mexendo, fazendo e você vai aprendendo, beleza? Muito bom. Além disso, nós temos que mexer com a questão de copiar, colar, recortar, ok? Era isso que estávamos falando. Muito bom. Colar, copiar e colar é isso. Eu posso copiar uma coluna, eu posso copiar e colar uma linha, não é? Copiar e colar uma linha. Eu posso copiar e colar somente um nome, ó. Vamos dizer, a Luciana saiu da minha classe e agora tem o Fábio, 2 Fábios. Eu vou copiar o Fábio e colar o Fábio no lugar onde estava a Luciana e colocar lá o Fábio, sobrenome dele, perfeito? Eu vou copiando e colando, tudo isso vai me ajudando, não é? A formatar, a não ter que digitar tudo novamente, ok? Lembrando o seguinte, quando eu copio e colo, eu fico com aquele item no lugar que existia e no lugar novo. Quando eu recorto e colo, aí não. Aí se eu recortar daqui, ó, o Paulo, e colar em outro lugar, o que acontece? O Paulo some de lá, né, daquela célula, porque eu recortei e colei. Então, quando eu quero manter, eu copio e colo. Quando eu quero retirar, eu recorto e colo, perfeito? Lembrando que nós temos lá o colar especial, não é isso? Então, vamos supor, eu quero... eu vou excluir essa linha aqui, só para não dar nenhuma confusão. A última linha que nós tínhamos copiado e colado. E eu quero copiar aqui o Paulo e quero colar em outro lugar, né? Assim como o número aqui, por exemplo, ó, valor da mensalidade, R$100. Eu vou copiar, aí eu vou numa célula qualquer, ou até do lado dela aqui mesmo, e eu vou colar especial. Eu quero colar o que? Só o valor, o formato eu não quero. Olha lá, ele traz o valor somente de dentro da célula, não traz o formato, perfeito? Tudo isso é importante, são itens que vai se usando muito. Na medida que você vai construindo planilhas, você vai copiando, colando, recortando, conferindo, mesclando, você vai fazendo isso de uma forma natural. É óbvio que precisa cada vez mais mexer com o Excel para que você vá se familiarizando com todos esses itens, ok? Muito bom. Agora aqui nós temos um último item ainda para essa aula, que nós vamos apenas abordar, mas vamos falar mais sobre eles na próxima aula. Mas eu já quero deixar aqui nessa aula toda a informação para que a gente possa agora sim começar a discutir sobre fórmulas, cálculos, ok? Então, quais são, né, os operadores, os nomes, os exemplos, ó. Operador matemático, né? Sinal de mais, adição, menos, subtração, a barrinha é divisão, o asterisco será multiplicação, percentual, eu posso colocar utilizando o ícone ou digitar dentro da célula, fazendo exponenciação, né? Quando eu quero potência, eu vou utilizar o chapeuzinho aqui, o circunflexo, e aqui eu tenho um exemplo. Vejam que eu não coloco números, eu coloco endereços de células, ok? Então eu vou utilizar o A1 mais o B1, por exemplo. Na próxima aula vamos entrar nos cálculos, estou aqui apenas mostrando um exemplo. Então, na subtração é a célula A1 menos a célula B1. Qual é o valor aqui? Depende dos valores que eu digitar dentro de cada uma dessas células, ok? E assim sucessivamente, ó. Divisão, multiplicação. O que eu falei da porcentagem aqui? Eu posso multiplicar o A1 direto por 20% ou simplesmente escrever 20% no B1
e multiplicar a célula A1 pela célula B1. E eu terei 20%, exatamente como se eu multiplicar o A1 por B1, tá bem? Assim vale também para a exponenciação. Como matemática tem regra, a ordem de avaliação é o seguinte: a primeira coisa que o Excel leva em consideração, se é percentual, depois exponenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição, subtração e comparação. Então, por isso, temos que usar parênteses, colchetes e chaves, ok? Para os nossos cálculos. Porque o Excel, ele precisa, como a matemática é, não é? Se você colocar dois números juntos, com um multiplicando pelo outro e o outro somando, ele vai primeiro fazer a multiplicação, depois fazer a soma, ok? Então, se você for nessa regra, não tem problema. Agora, se você quiser que soma primeiro para depois multiplicar, você tem que colocar o resultado de soma entre parênteses, por exemplo, ok? Além disso, nós temos igualdade, nós vamos usar bastante, maior que, menor igual ou maior igual, né? Nós vamos usar bastante também, diferente de, né? Também, tá bom? Tudo isso faz parte dos primeiros cálculos, os cálculos simples, os mais fáceis. Para a gente utilizar o Excel vai trabalhar para a gente não vai precisar ficar fazendo essas fórmulas, ele vai fazer. A única coisa que a gente tem que aprender corretamente aqui é utilizar as células, os endereços das células corretamente, aprender a colocar as fórmulas com os colchetes, parênteses, aprender a utilizar os sinais, não é? Maior que, menor que, igual ou maior, menor ou diferente, ok? Então, esses são os operadores básicos que nós iremos trabalhar na próxima aula, ok? Muito bom, até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.